Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E talvez você esteja ouvindo barulhos. Chove copiosamente nesta tarde do dia 6 de janeiro aqui em Dois Córregos. Apesar que o vídeo vocês vão ver ao ar no dia 22, né? Mas olha que chuva. Seja bem-vinda. A chuva é sempre muito bem-vinda, uma chuva calma ainda. Calma sim, né? Ela tá forte, mas ausência de... não é uma tempestade, ausência de relâmpagos, trovões, ventos. Chove mesmo. Precisamos de chuva aqui no estado de São Paulo. Caro André, apresento os meus cumprimentos. Muito obrigado. Na sequência de um rompimento amoroso que estou a viver, decidi fazer uma busca na internet de como superar esta fase da minha vida. Na pesquisa, dei com os seus vídeos. Olha, só por esta frase eu imagino que você seja português. A todos os portugueses, muito obrigado pela participação de vocês também aqui no canal Ponto de Vista. Confesso que fiquei siderado consigo. Siderado? Não sei o que é siderado. A clareza com que expõe o seu ponto de vista é contagiante e dei por mim a devorar vídeos. Você é português mesmo, olha, porque... não é de certeza. Tomei de imediato a resolução de lhe escrever, ansiando uma resposta sua. Tentarei ser sucinto, no entanto, para perceber o meu percurso até aqui, devo primeiro dizer que casei em 1991 e 7 anos depois divorciei-me. E por quê? Pelo simples motivo que cheguei a um ponto da minha vida que já não conseguia viver comigo mesmo. A minha consciência do mal que estava a fazer a mim mesmo e a minha companheira não me deixavam um minuto de sossego. Decidi então terminar o casamento em 1998 e assumi para a família e amigos que era homossexual. Nossa, pensei, por que será que você estava fazendo mal, não é? Agora eu entendo nessa questão de fazer mal a você mesmo e a sua companheira. Porque você cedeu à pressão social, não é, do que a sociedade queria, enfim. Estava fazendo um grande mal mesmo a você e também à pessoa que estava vivendo ao seu lado, sem dúvida alguma. Independentemente da reação que a minha família tivesse sobre a minha opção, tomei a decisão com a convicção inabalável de que era a atitude certa, que eu não tinha o direito de me violentar da maneira como estava a viver e, acima de tudo, o direito de enganar a minha companheira que não tinha culpa de nada. Claro, não é? Sempre tem que ter uma atitude de caráter. Foi a fase mais difícil da minha vida. Caráter, claro, e honestidade, né? Em primeiro lugar com você e foi honesto também com ela ao dizer isso. Eu não vejo como maldade. Tem gente que diz assim, então por que foi casar? Eu não vejo, sinceramente, por exemplo, num caso assim, eu não vejo como maldade. Eu vejo que foi, na verdade, aquela tentativa de que, primeiro, por ser uma pressão social, e segundo, uma tentativa de que, por aí você vê, que não é uma opção, é uma orientação sexual. Ninguém opta por ser gay. Nasceu, acordou, nasceu não, acordou, bom dia, você é viado hoje. As pessoas trabalham com determinados termos como se fosse assim, eu optei por isso. E é uma orientação sexual que, você vê que coisa,
Você luta, não, eu vou casar, eu vou primeiro porque eu quero satisfazer a sociedade que me exige, assim como a sociedade exige que as pessoas estejam com alguém, independente seja com homem, com mulher, não sei o quê, a sociedade exige que estejamos com alguém, não podemos ser solteiros de forma alguma. A sociedade exige também que todos tenham um comportamento heterossexual e, portanto, eu não posso ser a anormalidade. Então eu não vejo como algo maldoso. Então por que foi casar? Por que foi envolver uma pessoa? É uma tentativa de que isso se fosse se reverter, vamos pôr entre aspas esse reverter, que esta situação fosse revertida, que era só eu me esforçar, como se fosse uma opção mesmo, né? Então agora eu vou optar pela mulher assim vai dar certo e vai se reverter esse quadro na minha vida. Foi a fase mais difícil da minha vida. As minhas 2 filhas ainda eram pequenas e chorei como uma criança quando saí de casa. Ai, ai. No entanto, sou um homem de sorte. Tenho uma família que me apoia e 2 filhas que me amam independentemente de quem eu sou. Hoje essa fase está superada, as minhas filhas estão crescidas e tenho uma vida estabilizada. Que bom! Entretanto, desde 98 tenho tido alguns relacionamentos, uns mais duradouros que outros. Mas escrevo-lhe em especial por este último, que terminou há cerca de 6 meses. Foram 3 anos de vida em comum, como casal, no mesmo espaço. Fui imensamente feliz, confesso. Amava e sentia-me amado e respeitado pelo meu companheiro. Em maio de 2013, estava eu em casa, sossegado, quando recebo um telefonema de um amigo meu a dizer-me que tinha visto o carro do meu companheiro numa zona de Cruising Gay e que o tinha reconhecido. Cruising Gay deve ser o quê? Um lugar onde um lugar específico onde as pessoas... tá. Devo acrescentar que até esse dia sempre acreditei na fidelidade dele e nunca me passou pela cabeça desconfiar, até pela postura dele para comigo. Nesse dia, ele tinha ido jantar na casa dos pais, como era costume uma vez por semana, e eu estava em casa normalmente. Não o confrontei com o telefonema, porque queria ver com os meus próprios olhos. Na semana seguinte, armei-me em detetive e esperei que ele saísse da casa dos pais. Segui-o de carro e ele foi diretamente para o tal local. Voltei devastado emocionalmente, pois não conseguia perceber aquela atitude. Confrontei-o no dia seguinte, quando regressei do trabalho, mas como sou uma pessoa muito impulsiva, e até porque ele me começou a mentir quando eu tinha presenciado pessoalmente a situação, expulsei-o de casa. Ele foi para a casa dos pais e eu fiquei em minha casa. Refleti muito e cerca de 4 semanas depois tivemos uma conversa e decidimos ambos dar uma nova oportunidade, embora ele tivesse dado uma explicação assustadoramente infantil para o fato de estar naquele local. Isso que eu acho péssimo. As pessoas erram e aí elas começam a subestimar a nossa inteligência. Principalmente quando dá uma explicação totalmente infantil, imbecil. E querem nos fazer de imbecilóides. Não é? Errou, assume o erro. Essa história negue até a morte só reforça em nós, sabe o quê? O quanto a pessoa subestima a nossa inteligência. No entanto, relevei aquela desculpa em nome de um sentimento que falava mais alto dentro de mim. Ou seja, você se anulou.
Você fingiu que acreditou naquilo. Eu acredito que então era mais fácil você ter dito a ele então o seguinte: olha, não me peça para acreditar nessa história sua. Eu estou perdoando você, mas não acreditando no que você me contou. Eu acredito que a gente tem que jogar limpo, sabe? Mostrar para a pessoa que a gente não é um panaca, um idiota, que a gente não está acreditando naquilo. Tentei confiar nele o mais que pude, mas eu sentia algo de errado. Em agosto de 2013, ele saiu diretamente do trabalho para uma outra cidade perto de onde vivemos, porque no dia seguinte ele tinha um compromisso a que não podia faltar. Era usual eu ir com ele. No entanto, nesse fim de semana eu tinha um compromisso familiar e não fui com ele. Gente, mas como chove, não? Vou até olhar. Olha! Uau! Agora tá virando um vento. Aqueles que vai narrando o que tá acontecendo. Tipo, ai, agora caiu o telhado. Ai, credo. Dei por mim a pegar no meu carro e fiz o mesmo que da primeira vez. Sabia onde ele estava e segui-o. Mandou-me uma mensagem a dizer que ia para casa. Os pais dele têm uma casa nessa cidade onde ele estava. E eu fui atrás dele. E eu atrás dele. Em vez de ir para casa, foi diretamente para a zona de Cruising Gay da cidade em causa. Foi o fim. Bom, era para ser também, não é, meu querido? Eu acredito que a chance já tinha sido dada, né? No entanto, 6 meses depois ainda sofro, a ponto de ter pedido ajuda profissional. Sofro porque ainda o amo, apesar de tudo. Segundo, porque tenho consciência que um relacionamento, quando falha, a culpa é das duas partes. Mas pera lá também, não é? Não é bem assim também, não é? Tudo bem. Tá. A culpa é das duas partes. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Falar que a culpa é das duas partes. Sabe por quê? Porque tem gente, meu querido, que a gente pode fazer absolutamente tudo. A gente pode ser o melhor namorado, o melhor marido, a melhor namorada, a melhor esposa. A gente pode ser o melhor em todos os quesitos. Em termos de honestidade, de cumplicidade, de fazer de tudo, de ser aquela pessoa que batalhou ali ao lado. E a outra pessoa, sabe o que faz? Ó, dá os seus pulos aqui e acolá. E depois vai dizer ainda que é porque é da natureza dele, ou é da natureza dela, agir desta forma. Bom, se é da sua natureza, então deveria ter me falado, né? Então deveria ter me falado. Porque eu pensava que vivêssemos um relacionamento de fidelidade. Um relacionamento, uma relação monogâmica. Agora, se você quer viver, não é, a poligamia ou as multirrelações, então deveria ter me dito. Ou se tinha determinadas fantasias, não é? Tinha determinadas fantasias, mas não me disse, porque aqui dentro queria pintar a imagem do menininho bom, do mocinho bom, daquele que jamais ainda pensa em qualquer tipo que não seja o tradicional e vai fazer o que não é tradicional fora de casa. Então quer pintar o quê? Quer pintar uma imagem e depois fora quer viver outra? Então pera lá. Então precisa tomar cuidado com esse negócio aí de que a culpa é das duas pessoas, porque nem sempre é assim.
Precisa tomar cuidado com essas frases jogadas assim, porque cada caso tem que ser muito bem avaliado e muito bem visto. Porque senão a gente sempre vai achar que então, quando na verdade esse é o tipo de frase, tá? Eu não estou dizendo uma relação é constituída de duas pessoas. Sim. Em muitas situações é porque houve falha de ambos. Sim. Mas a gente não pode absolutizar. Porque senão a gente se apega nessa frase, sabe para quê? Sabe para quê? Vamos jogar limpo aqui? Muitas vezes tem gente que se apega nessa frase porque quer minimizar a cachorrada da outra pessoa. Sabe por quê? Porque quer voltar. É por isso. Por isso que se apega nessa frase. Porque uma relação quando não dá certo, porque a culpa é dos dois, né? Então, não estou dizendo que isso não aconteça. Que em muitas situações, sim, houve culpa das duas pessoas. Agora, tem situações que não. Só que a gente se apega numa frase dessa, porque é que a gente quer minimizar a cachorrada da outra pessoa, porque no fundo, a gente quer dar razão pro nosso coração. O nosso coração está doído, o nosso coração está sofrendo e ele quer o remédio para isso. E sabe qual que é o remédio? O remédio é voltar. É o mais fácil. Tá ali. A gente enxerga a volta, a gente enxerga estar com a outra pessoa como o sumiço do buraco que abriu-se dentro do meu peito. Então, aí eu preciso começar a minimizar toda a cachorrada que a pessoa fez para que eu volte com ela. É mais ou menos, é isso que a gente tem que tomar cuidado. É por isso que eu digo, vamos olhar a situação de frente. Vamos encarar a situação de frente. Porque senão a gente fica maquiando, a gente fica escondendo aqui, escondendo acolá. E aí a gente acaba passando de vítima a réu. Só para ter a pessoa de volta. E aí fazer igual a outra vez que você fez, não é? Ele contou uma desculpa absurdamente infantil e você fingiu que acreditou. Só para ter ele de volta. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora me parece que está indo para o mesmo caminho. Agora está indo para o mesmo caminho. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Porque senão a gente se faz de trouxa. A gente se faz de panaca diante da situação. Até hoje não foi capaz de ter uma conversa comigo. Claro, não é? É a típica posição da pessoa que não está nem aí, meu. Sabe por quê? Porque sabe que está errada. E é a típica posição da pessoa que justamente sabe que está errada. E a conversa significa que eu tenho que assumir os meus erros. Não quero assumir porra nenhuma. Não quero assumir erro, porcaria nenhuma, entendeu? Porque isso aí é normal mesmo, eu acho desta forma mesmo, não sei o que. É o tipo de pessoa que não muda, que não reconhece o próprio erro. Já tentei 2 vezes, mas ele não responde aos e-mails nem aos SMS. E você ainda vai continuar correndo atrás de alguém que pisou na bola com você, não uma, mas 2. Isso que você sabe. Isso que você sabe. Depois de ter descoberto, deu uma nova chance e recaiu no mesmo erro. Não é que cometeu um erro diferente, já que todos estamos sujeitos aos erros, não é? Não é que cometeu um erro diferente, recaiu no mesmo erro. E ainda assim, você está incomodado porque não responde e-mail, não responde SMS? Uma pessoa que não tem a menor consideração para com você? Ainda tenho coisas dele em minha casa. Devo pedir a ele para vir buscar? Meu querido, você está querendo, né? Você quer que ele vai buscar. Você quer forçar a ida dele na sua casa. Olha, eu não sou do tipo de pessoa que dá receita pronta, do tipo, quem acompanha aqui o canal sabe, que eu não sou do tipo de cara que fala, faça isso ou faça aquilo, mesmo porque não existe receitinha pronta. Mas olha, diante desse caso aqui, desculpe, eu vou falar.
Sabe o que você faz com essas coisas dele? Enfia dentro de uma caixa, entrega para alguém devolver. Devolva lá para ele. Ah, meu, para. Eu acho que tem limite, gente. Tem limite. Às vezes a gente sai dos nossos limites. A gente não se permite a reconstrução. A gente fica conectado. A gente fica se rastejando. A gente fica implorando. A gente fica querendo essa situação. A pessoa não tá dando a mínima para nós. E a gente também não liga mais para nós mesmos. A gente reforça. A pessoa não dá a mínima para nós. E nós também não começamos a não dar a mínima para nós. Sabe por quê? Porque o máximo para nós é a pessoa. O máximo para nós tem que ser nós. Eu sou o meu máximo. Porque eu resolvo as minhas questões. Eu estou comigo mesmo. Eu tenho que querer o meu bem-estar. Porque a outra pessoa, além de agir com desconsideração para comigo naquelas situações, nem responde o que eu mando agora. Nem se dá o trabalho de querer conversar comigo. E eu vou querer ficar indo atrás. Tudo tem um limite, gente. E a gente transpõe esses limites. E é aí que a gente vai criando mais mal-estar. Nós criamos essas situações. Peço-lhe que não revele o meu nome, não por mim, mas pelo meu ex-companheiro e pela minha família. Claro que não, meu querido. Muito obrigado pela sua atenção. E aí ele assina. Meu querido, eu que agradeço pela sua participação, pelo seu e-mail. Um grande abraço para todos os portugueses que acompanham o canal Ponto de Vista. Muito obrigado, viu? Pela participação de vocês. Quem gostaria de saber como funciona a gravação privada, clique aqui e assista ao vídeo explicativo da gravação privada. E aí você vê a diferença da gravação privada para a gravação gratuita, que é esta que vai ao ar ao YouTube. E claro, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista. Muito obrigado e um forte abraço.